Olá, uma ótima noite, meus vitilindos, minhas vitilindas, meus vitiamigos, minhas vitiamigas. Vamos entrando aqui para essa live que promete. No dia 1º de agosto, Dia Nacional das Pessoas com Vitiligo, essa live hoje promete bastante emoção, bastante conhecimento, bastante esclarecimento. Então, uma ótima noite para todos aqueles que estão ao vivo. E aproveitando a formas de saudação que eu aprendi com a minha querida mentora Ale Costa, um ótimo dia, uma ótima tarde para aqueles que estão vendo essa live em outro horário. Sejam muito bem-vindos. Porque o importante é a gente aprender, né? O importante é a gente participar deste movimento, né, de acolhimento, de esclarecimento sobre temas que são polêmicos, sobre temas que são diferentes, sobre temas que mexem com a vida da gente e que a gente pode ajudar outras pessoas quando a gente ajuda a desmistificar tudo isso. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem acolhidos, né, nessa live. E quem for assistir outro momento também pode aproveitá-la ao máximo, distribuí-la para quem vocês acharem que merece, que precisam desse conteúdo. Coloca bastante coraçãozinho para o Instagram entender que essa live ela é importante. Usa aviãozinho, manda para aqueles amigos. Se você conhece um vitilindo, uma vitilinda, se você é pai ou mãe, ou conhece o pai ou uma mãe de um vitilindo ou uma vitilinda, essa live pode ajudar bastante cada um deles. E aí, vamos começar, né? O vitiligo, como eu já disse algumas vezes, e muitas pessoas já sabem, é uma doença de pele, né, que ela é de cunho autoimune, mas ela se manifesta na pele pela despigmentação da pele, que são essas manchinhas aqui. O nosso corpo, ele acaba agredindo as células que são responsáveis por dar cor, os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que é exatamente o pigmento que dá cor na nossa pele. Quando elas são atingidas, elas simplesmente param de produzir, né, a melanina, e simplesmente a gente vai perdendo a coloração dessas áreas. Seja bem-vinda, Elzinha, uma ótima noite para você. E aí a gente vai perdendo, né, a coloração. E essa condição, hoje em dia, sabe que de 1 a 3% da população mundial é atingida pelo vitiligo, e a gente costuma falar nessa questão de 1%. No Brasil, esse 1%, apesar de parecer pouquinho, e eu até muito pouco tempo atrás achava que 1% era eu, porque eu achava que a única pessoa com vitiligo no mundo era eu. Simplesmente esse 1% só no Brasil são mais de 1 milhão de pessoas. Então imagine quanta gente é essa, né? E que a gente não vê, porque muitas pessoas com vitiligo, a maioria delas eu ousaria dizer, porque eu fui uma delas por uma boa parte do tempo, se esconde, não se mostra. E assim a gente não tem visibilidade. Então, falar nesse dia 1º de agosto é importante. O dia 1º de agosto, não sei se vocês viram, eu postei aqui um vídeo da minha querida Maika Selly, que ela é uma ativista, ela é a mentora da primeira lei de conscientização sobre o vitiligo lá de Piracicaba. Assim, é uma mulher fantástica, tem uma história de vida belíssima e é uma das minhas inspirações. Ela trouxe exatamente essa questão, né? Que ela não se sentia representada pelo dia 1º de agosto, exatamente porque o dia 1º de agosto começou de uma forma deturpada, né? Ele começou como uma alternativa de um grupo de pessoas mal intencionadas que estavam mais interessadas em roubar o nosso SUS. Mas eu acho que isso não impede a gente do direito da gente transformar isso.
Porque como a gente acha tão poucos espaços para se falar de vitiligo, tão poucos espaços para a gente se mostrar, para a gente aproveitar a oportunidade e esclarecer as pessoas que vitiligo é uma doença que só mexe na nossa aparência física, mas não há dor, não há ardência, não há coceira, não há contágio, não há transmissão. Então, aproveitar qualquer dia, qualquer espaço que a gente tenha oportunidade para falar sobre isso, para mostrar para as pessoas que somos pessoas normais, que podemos fazer qualquer coisa, que não há limites por conta do vitiligo, porque nós somos muito maior que o vitiligo, eu acho importante. Então, o dia 1º de agosto, que ele se torne, né, o Dia Nacional das Pessoas com Vitiligo. E que esse momento seja um momento da gente conscientizar as pessoas, tanto da questão de como nós precisamos ser representados, de como nós temos voz, de como nós somos pessoas que temos potencial de transformar essa sociedade na área que a gente quiser, porque a gente tem dançarino famoso, temos atores famosos, temos grandes empresários, temos pessoas em várias áreas que têm vitiligo e que elas conseguiram desenvolver todo o seu potencial e que são um sucesso na sua área de atuação. E aproveitar também para falar, né, que as datas elas estão aí e que a gente precisa ter cuidado com a história, né? Essa data do 1º de agosto, ela surgiu com uma história triste, uma história de roubo, né? Uma história de fraude ao SUS, mas que a gente pode ressignificar, porque essa fraude aconteceu por conta da falta de esclarecimento, porque essa fraude ela foi baseada no fato de uma cura para o vitiligo. E, gente, vitiligo, pelo menos até hoje, até 1º de agosto de 2022, ainda não tem cura. Vitiligo, simplesmente, ele é uma condição que a gente precisa aprender com ele. E quando eu falo que não tem cura, eu estou falando que não tem nada que você, não tem uma receita que você vai usar e que vai achar o resultado da cura. Mas existem tratamentos, sim, que algumas pessoas respondem com períodos de remissão, algumas pessoas respondem com desaparecimento das manchinhas, né? Há uma repigmentação da pele. Tem tratamentos que isso acontece e pessoas que isso acontece de forma periódica. Tem várias situações, porque exatamente a gente não como os cientistas não sabem a causa exata do vitiligo, não se encontrou uma cura para ele. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos é cuidarmos da nossa saúde mental. Porque, sinceramente, gente, com quase 30 anos convivendo com vitiligo, eu posso dizer com carteirinha de quem passou por isso, que o único problema que o vitiligo me acarretou foram os problemas relacionados à minha saúde mental, à minha saúde emocional. E não por conta do vitiligo, mas pelo preconceito que eu tinha em relação a eu mesma. O preconceito que eu tinha em relação à forma como eu me enxergava. E é por isso que é importante a gente, nesse 1º de agosto, tá falando sobre isso. Tá falando sobre como isso pode impactar a nossa vida. E a hipnoterapia é uma alternativa para ajudar nesse processo. Seja bem-vinda, Marcela. Uma ótima noite para você. Porque é importante a gente pensar que o vitiligo, por exemplo, ele não causa nenhum problema físico, no sentido da saúde física da gente. É tanto que quem tem com vitiligo não morre por conta de vitiligo. Vai morrer por qualquer outra questão, menos por vitiligo. Ele fica aí na nossa pele como se fosse uma manchinha, de fato, só que não é uma manchinha de nascença, é uma manchinha que apareceu porque a gente tem alguma coisa para tratar dentro da gente que a gente insiste em não ver. Então o vitiligo é uma forma do corpo mostrar pra gente, da nossa mente mostrar pra gente que a gente precisa cuidar de algo que está no nosso interior. E saber que o vitiligo não tem cura é importante para se entender
que quando se vê essas mágicas, vê situações em que as pessoas querem vender a cura do vitiligo de qualquer forma, que isso pode ser um engodo, né? Que isso pode ser um embuste, que pode ser uma mentira. E que às vezes você, por conta dessa vontade de se livrar disso como se fosse o maior problema do mundo, você faz grandes esforços nessa direção. Então eu já vi casos de mães que falaram que venderam terrenos para ir para Cuba para fazer tratamento, que fizeram a vaquinha, venderam coisas de casa para pagar tratamentos. Então é importante a gente verificar se será que tem necessidade de fazer isso tudo? Será que a gente não está estimulando um pouco do preconceito com isso? Mas isso é só uma reflexão, porque cada um tem a sua forma de pensar. Eu falo isso hoje muito por conta da minha vivência. Seja bem-vinda, Kari, também uma ótima noite para você. Eu falo isso muito por conta da minha vivência, porque muitas vezes eu me senti culpada por conta do vitiligo ter aparecido em mim, porque eu via minha mãe fazendo grandes esforços para pagar tratamentos para mim. E eu fiz vários tratamentos e por isso que eu acho super válido quem quer fazer tratamento que achar que é necessário, pelo tempo que achar necessário. Hoje em dia, há 4 anos eu não faço tratamento. Durante a minha vida, passei períodos fazendo tratamento e períodos não fazendo tratamento. E isso, eu funcionava, gente, meio como uma montanha-russa. Enquanto o tratamento dava certo, eu fazia. Quando o tratamento... Aí eu percebia áreas de repigmentação, aí eu fazia todos os esforços necessários e fazia o tratamento. Que muitos eram desconfortáveis, causavam dor. Eu precisava mudar algumas rotinas, mas eu fazia. Só que à medida que passava o tempo e por algum motivo eu passava por um estresse ou uma mudança, uma transformação, e esse tratamento passava a perder o efeito, eu começava a observar que as áreas das manchinhas estavam voltando, as manchinhas estavam crescendo de novo, aí eu abandonava o tratamento novamente. Então eu funcionava dessa forma. E fui vivendo até que comecei nessa jornada de autoconhecimento. Eu vi que tinha alguma coisa que em mim não estava dando certo. Eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito triste. A vida começou a perder o sentido. Eu que sempre gostei muito de trabalhar, que eu vivi para trabalhar, de repente não queria mais ir para o trabalho. E isso pra mim foi um alerta. Eu falei, como assim? O que é que eu vou fazer se eu não trabalho? Porque eu vivia pro trabalho. Eu vivia para estudar e trabalhar. E aí eu comecei a fazer terapias convencionais, fui conhecendo outras técnicas integrativas e fui olhando pra mim. E fui me autoconhecendo. E fui olhando para o que é que essa Yane tava querendo esconder dela mesma. Claro que no início foi difícil. Eu sequer enxergava o vitiligo como um problema até determinado ponto. Eu precisei entender que o vitiligo era um problema para mim, porque eu passei a maior parte do tempo dizendo que não. E as pessoas que estavam ao meu redor acreditavam fielmente nisso, porque como eu não me maquiava, como eu não me escondia, as pessoas achavam que pra mim eu era super resolvida. Só que é fácil se esconder, porque eu sou enfermeira de formação, então os meios que eu andava eram meio médico. Então as pessoas não iam parar pra me perguntar o que era vitiligo. Então eu não tinha esse desconforto, né? De ter que explicar o que era vitiligo, de enfrentar essa realidade. Eu só enfrentava essa realidade quando eu queria sair, quando eu ia para um ambiente diferente. E nessa hora eu percebia o quão desconfortável isso era. Eu percebia o quanto isso me doía. Eu percebia o quanto isso me incomodava. Mas aí eu fui seguindo, fui evoluindo, fui caminhando, fui olhando para mim e simplesmente fiz anos de terapia, mas conhecendo a hipnoterapia, eu consegui me resgatar. Eu, na realidade, fui conhecer a hipnoterapia exatamente porque
eu queria resolver a questão do vitiligo. Mas naquele momento, quando eu procurei a hipnoterapia no primeiro momento... Seja bem-vindo, Edson, seja bem-vindo, Paulo. Uma ótima noite para vocês, uma ótima noite, Lilian, seja muito bem-vinda também. Mas à medida que eu fui... que o tempo foi passando, eu fui observando que eu entrei na hipnoterapia para tratar o vitiligo, mas com a ideia de que a hipnoterapia ia resgatar a repigmentação da minha pele, né? Eu tinha a ideia de que a cura era as manchinhas desaparecerem de mim. E foi assim que eu entrei na hipnoterapia, que eu busquei a hipnoterapia. E comecei a fazer, e fiz tratamentos, tanto para o vitiligo quanto para outras questões, porque eu vi resultados aparecendo. E isso despertou em mim essa chama de trabalhar com a hipnoterapia, porque foi a hipnoterapia que me resgatou de fato. Claro que eu estava pronta, eu vinha já numa jornada de autoconhecimento, de olhar para mim, de me reconhecer. Mas a hipnoterapia mudou a chave. A hipnoterapia que trouxe por que eu sentia aqueles padrões, né? Por que eu sentia essa emoção? E aí eu lembro que quando terminou a sessão, e assim, eu tava assim, gente, a energia, a gratidão, a felicidade que tava dentro de mim parecia que era maior do que eu. Parecia não, a sensação era essa, era maior do que eu. Eu irradiava, eu tava assim. Até hoje essa emoção tá aqui, é uma emoção que é muito forte, mas gente, eu não conseguia dormir, eu tava em São Paulo, tava frio e eu tava com calor, sabe? Era uma energia absurda que tava ali no meu corpo, mas de felicidade, de gratidão, de amor, de tudo. E aí, eu vi que era isso que eu queria fazer com a minha vida, era ajudar pessoas a se sentirem daquela forma que eu queria fazer, sabe? Porque é engrandecedor. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se oportuniza nisso? E a hipnoterapia, ela não é só para a questão de vitiligo, ela serve para muitas outras coisas. Mas no meu caso específico foi o vitiligo. E eu comecei a entender aí que o vitiligo, a hipnoterapia me resgatou de mim mesma, porque eu comecei a enxergar que eu era muito maior que o vitiligo. Eu achava que o vitiligo era a minha essência. Eu achava que o vitiligo que me representava. Eu achava que as pessoas só me reconheciam por conta do vitiligo. E com a hipnoterapia, eu acabei com este padrão. Eu consegui fazer o que eu estou propondo que a gente faça com o dia 1º de agosto. Eu consegui ressignificar. Eu consegui olhar para o vitiligo e entender que o vitiligo não era questão de me curar do vitiligo, não era questão de repigmentar a minha pele. Era questão de mudar o olhar que eu tinha sobre mim. Era questão de me aceitar do jeito que eu sou. Era questão de usar essa dor como alavanca para o meu crescimento. E hoje eu faço isso. Porque hoje em dia, falar do vitiligo para mim, que antes era uma coisa dolorosa... Aliás, gente, não era doloroso, não. Eu sequer conseguia falar sobre o vitiligo, viu? Preciso falar a verdade pra vocês. Porque só pra falar que o vitiligo era uma doença autoimune, a dor era tanta que meu olho enchia de lágrima. Seja bem-vinda, Lisângela. Uma ótima noite pra vocês. Quem estiver gostando desse conteúdo, pode clicar aí no coraçãozinho, pode mandar um aviãozinho para um vitilindo, a vitilinda, ou um pai de um vitilindo, a vitilinda, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar bastante. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, o que é importante é que a hipnoterapia fez eu mudar esse olhar sobre mim. Então, o vitiligo, que tinha aquele peso de uma doença como se ela fosse incapacitante, desapareceu. Porque o vitiligo não é incapacitante. O vitiligo não impede a gente de fazer nada. O vitiligo é apenas uma mudança na nossa imagem corporal. Mas de resto tá tudo igual, tudo do mesmo jeito, tudo funcionando muito bem. Então, só de falar isso, já deve dar para perceber para vocês que o que de fato a gente precisa cuidar
independente de querer fazer tratamento para repigmentar a pele ou não, é daqui, ó, gente, da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E qualquer terapia é válida, mas eu vou falar daquela terapia que fez toda a diferença para mim. A Elisângela aqui botou: Yane, conta como é o tratamento com a hipnoterapia. É exatamente isso que eu vou fazer agora, Elisângela. É essa pergunta sua que eu vou responder. Seja bem-vindo, Léo. Uma ótima noite. A hipnoterapia é um processo que acontece no subconsciente. As terapias convencionais, normalmente, ela acontece no consciente. Mas a hipnoterapia não. Ela vai mais fundo. E é por isso que ela é mais rápida. Porque ela vai lá no que a gente esconde. Ela vai lá na parte da mente da gente que guarda todas as memórias, mas guarda todas as memórias com emoções. Então, quando a gente vai com a consulta com o hipnoterapeuta, quando a gente vai fazer uma sessão, ele não está preocupado com o que você fala, assim como eu estou falando. Ele está preocupado com o que você sente. Porque é no que você sente que está a chave de tudo. Porque, gente, se a gente for perceber, tem um sentimento por trás da dor da gente. Tem uma sensação no corpo que cada um vai sentir de um jeito, porque cada um tem o seu padrão, a origem da sua doença foi uma, mas pode reparar. A Elisângela, por exemplo, que eu sei que tem vitiligo também, uma vitilinda igual a mim, se ela imaginar, ela vai sentir essa dor relacionada ao vitiligo em uma parte do corpo. Eu sentia nessa região um aperto no peito, que eu não sabia dizer o que era, eu sequer sabia descrever. E na hipnoterapia, eu fui buscar nas minhas lembranças o que tinha acontecido comigo para me dar aquela sensação ruim. Era uma sensação de que eu estava sozinha, era uma sensação de que eu era abandonada, era uma situação que me fazia me esconder do mundo, porque eu tinha medo de ser rejeitada. E quando eu fiz a hipnoterapia, o que aconteceu? Eu voltei a alguns momentos da minha vida, e o primeiro momento, e é por isso que a hipnoterapia ela é tão rápida, ele volta na causa inicial, que a gente chama para a hipnoterapia de ECI, que é evento causador inicial. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, para tornar isso simples. Imagine uma pia e uma torneira. Enquanto você abriu a torneira e a pia está lá com o ralo aberto, a água vai drenando. Só que por um acaso esqueceram de tirar o ralo e chegou uma hora que o ralo tapou ali o ralo da pia, aquela tampinha do ralo tapou. E aí a pia começou a encher. Encheu tanto que chegou uma hora que transbordou. E é assim que acontece com esses eventos, com essas dores na vida da gente. Acontece uma coisa lá atrás que passou desapercebido e aquele padrão de situação começa a se repetir de outras formas. E à medida que ele vai se repetindo, a gente vai tornando isso mais forte. Então, para resolver isso, com as terapias convencionais, você acaba indo periodicamente, como se pegasse essa pia e começasse a tirar com um copinho, tirasse a água. Só que você vai tirando a água, mas a torneira tá lá jorrando. Então, isso não vai ser eficiente. Só que com a hipnoterapia, você vai lá e tira o ralo, a tampinha do ralo. E o que acontece? Essa água vai embora, vai escoar, porque inclusive não tem mais obstáculo ali e aquela pia seca. E comigo foi assim. Eu resgatei, quando eu retornei, o meu evento causador inicial. E aí a Elisângela, como é consteladora, vai entender isso, porque ela trabalha com essa questão. Eu descobri que eu sou gêmea. Eu descobri que na barriga da minha mãe, porque eu retornei para este momento, eu não estava sozinha. Eu descobri que eu estava acompanhada. Só que eu ainda nem estava bem formadinha. Eu era um bebezinho mesmo, com poucos meses. E à medida que eu crescia,
aquele meu irmãozinho diminuía. E a impressão que eu tive é que eu estava matando ele. A impressão que eu tive é que eu estava comendo tudo e deixando ele sem nada. E foi exatamente por conta disso, por conta dessa emoção, que eu acabei me punindo. Porque como eu achava que eu estava sendo cruel, como eu achava que eu estava sendo errada, como eu achava que eu estava destruindo a vida do meu irmão, né? Como se eu fosse um parasita, eu simplesmente acabei me escondendo do mundo, porque aí eu tinha medo. Porque do mesmo jeito que eu achava que eu tinha matado ele, eu também achava que eu estava sendo abandonada. Então, essa foi a situação que gerou tudo isso. E à medida que eu ressignifiquei isso, apareceram outros eventos com pessoas importantes da minha vida, porque quem trabalha com terapia sabe que normalmente os eventos mais traumáticos da vida da gente acontecem até os 7 anos, e são esses eventos que a gente acaba repetindo ao longo da vida, mas com pessoas diferentes, em situações diferentes, e a gente vai consolidando aquele padrão. E aí, esse foi o meu evento causador de estresse. Quando eu ressignifiquei esse e fui fazendo a cascata, simplesmente tudo acabou perdendo sentido. Porque essa erva daninha que estava aí, que era a erva que me levava essa culpa, esse ressentimento, esse medo de abandono, quando eu tirei isso de dentro de mim, quando eu ressignifiquei este momento, simplesmente tudo mudou. A minha chave mudou. Porque na hipnoterapia, eu busquei essa sensação. E aí eu voltei ao útero materno. E aí eu sei que para algumas pessoas pode ser estranho falar sobre isso. Mas, gente, só você se permitindo experienciar para você ter ideia. E hoje em dia, isso é algo que é completamente explicado. Hoje já tem livros, inclusive tem um livro belíssimo chamado Gêmeo Solitário, que traz histórias de várias pessoas, e essas comprovadas cientificamente, porque tem uma ultrassonografia mostrando que ele era lá gêmeo, e que durante a gestação a mãe teve uma perda, ou esse feto mumificou e a criança ficou sozinha. E, gente, à medida que eu fui lendo esses depoimentos, como eu fui me reconhecendo, como eu fui me sentindo ali. E eu tinha algumas características, porque o gêmeo solitário, ele tem algumas características, entre elas, desse sentimento de solidão, de você achar que tá sozinho o tempo todo, de você precisar ter algo seu para dizer que tá ali perto de você. Então, por exemplo, crianças, por exemplo, que tem aquele bichinho de estimação com quem ela conversa, com quem ela brinca, com quem ela dorme. Aquelas pessoas que têm dificuldade, inclusive, de escolher roupa. Gente, eu tinha roupas iguais que eu só mudava a cor. Que é como se eu comprasse uma pra mim e uma pra ele. Então, assim, eu tinha várias características dessas. Que aí eu fui observando, depois que eu fui lendo o livro, que eu fui conhecendo mais sobre isso e fui me aprofundando. E vi que aquilo fazia todo sentido pra mim. Porque, como eu disse, eu sou enfermeira de formação. E logo no início eu achava aquilo estranho. Só que depois que eu passei pelo processo de hipnoterapia, que eu entendi que eu não estava preocupada. Pera aí, Lori, que já te respondo isso. Que é uma pergunta ótima. Que eu não estava preocupada com essa questão da explicação lógica. Assim, eu percebi que, por exemplo, eu me prendi a isso exatamente porque eu achava que eu tinha matado meu irmão. Só que sendo enfermeira, racionalmente a gente sabe que um feto não parasita outro. Eu não tinha essa condição. Mas para você ver como eu estava presa a uma emoção e não a lógica. Aí a Lori aqui me perguntou se eu sabia que tinha um gêmeo, se minha mãe tinha essa informação. Não, ela não tinha essa informação. Mas aí eu fui perguntar para ela se tinha acontecido alguma coisa na gravidez. Claro, gente, que eu fui perguntar pra ela depois de algum tempo, viu? Porque eu precisei amadurecer isso na minha ideia, na minha cabeça. Porque no início eu achava que eu tava ficando louca. Porque eu falei, gente, como é que agora, aos 43 anos, eu descubro que eu sou gêmea? Como é que... Aí tava muito louco isso na minha cabeça.
apesar de eu ter vivenciado tudo aquilo, de eu ter sentido tudo aquilo. E aí, tal, eu conversei com minha mãe. E, por exemplo, não tinha ultrassonografia naquela época, mas ela viu diferença da minha gravidez, pé da minha irmã. Ela relatou coisas que ela achou estranho. E pra ela, quando eu falei aquilo, ela achou que fazia todo sentido. Porque, na realidade, a gente vem de uma família, inclusive, que tem vários casos de gêmeos. Então, ser um gêmeo ou não, a mais, não ia fazer muita diferença. Porque minha mãe tem irmãs, tinha irmãs que eram gêmeas idênticas, tem tios, tem sobrinhos. Então, assim, ter gêmeos na família da gente é super comum. Então, ela não achou aquilo estranho. Claro que provar cientificamente hoje eu não consigo provar pra ninguém, porque não tinha ultrassonografia, ela não fez nenhuma ultrassonografia naquela época, logo no início. Mas a forma como eu sinto e como essa informação me liberou, pra mim já é o suficiente pra eu acreditar nisso com muita segurança e entender que isso foi um dos meus limitantes na minha vida. E a Elisângela aqui colocou: na constelação usamos uma frase: por você, em homenagem a você, eu vivo, eu fico um pouco mais. E à medida que eu fiz esse processo, Elisângela, foi exatamente esse processo de inserir, de honrar o meu irmão. Foi o processo que me ajudou a ter força, foi o processo que me ajudou a me resgatar. E, inclusive, eu quero fazer uma tatuagem em homenagem a ele. Seja bem-vindo, Vitor. Uma ótima noite. Quem tá gostando desse conteúdo e quiser compartilhar, sinta-se à vontade para colocar um coraçãozinho, mandar um aviãozinho para quem pode se interessar por esse conteúdo. Porque foi exatamente isso. Eu consegui enxergar isso através da hipnoterapia. Foi isso que fez todo sentido para mim. E depois que eu tive essa experiência, gente, eu já conheci várias pessoas com essa mesma situação. Assim, a descrição dos relatos que eu vi das pessoas foi exatamente, era muito parecida com o que eu vivenciei. Claro que os detalhes de cada um é diferente, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. Mas essa foi a minha. E assim, depois disso, gente, foi claro, como eu disse inicialmente, eu vinha de outros processos de autoconhecimento, eu vinha com outros processos, mas quando eu ressignifiquei isso, a minha vida mudou. Eu acordei no outro dia, assim, falando sobre vitiligo abertamente, como se nada me incomodasse, como se não me doesse, porque parou de doer, parou de me incomodar. Eu parei de me esconder. Gente, quantas vezes eu deixei de sair com meus amigos, mas eram amigos que ficaram um tempo sem me ver e eu ficava com vergonha, imaginando o que é que eles iam pensar de mim por conta do vitiligo. E hoje em dia, esse pensamento sequer passa na minha cabeça. Quando ele vem assim, eu falo: meu Deus, como eu era boba, como eu era ingênua por pensar isso. A Elisângela colocou aqui, isso mesmo, perfeito. E na visão sistêmica, o vitiligo vem após um processo traumático de uma separação. Faz muito sentido mesmo. Aí Lourdes me perguntou como foi esse processo de hipnoterapia. O processo de hipnoterapia, Elisângela só complementando aqui essa questão da separação. Além disso, meu pai faleceu ainda na minha infância. Meu pai faleceu, eu ainda era criança, eu ainda não tinha nem 3 anos. E aí eu fiquei sem a presença do masculino. As primeiras manchinhas de vitiligo apareceram quando eu me separei do meu primeiro namorado, que era mais uma vez o masculino indo embora da minha vida. E, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que me fechei para relacionamentos com medo do abandono, com medo de rejeição. Então, eu vivi para trabalhar e estudar porque eu tinha medo de me relacionar. Hoje em dia eu enxergo isso, naquela época não. E entender isso fez eu mudar meus comportamentos, inclusive agora, nesse momento que eu tô buscando fazer uma transição de carreira. Lori, como foi esse processo de hipnoterapia? O que é hipnoterapia? E aí, a hipnoterapia é um processo terapêutico que usa a hipnose como a estratégia para fazer você resgatar a emoção. Na hipnoterapia, você acessa a sua mente subconsciente.
Você busca a emoção que está ligada àquela situação ou problema que você quer resolver. No meu caso, como eu disse, era o vitiligo, e aí eu senti um desconforto nessa região, e a sessão girou em torno desse desconforto, de eu descobrir qual foi a primeira vez que eu senti isso. À medida que eu regredi e fui para este momento, eu consegui ressignificá-lo, eu consegui mudar o significado. Porque, por exemplo, eu adulta, eu sabia que eu não tinha condições de matar um outro feto, porque a gente sabe que não existe a questão, por exemplo, de parasitismo entre fetos, para um matar o outro. Só que eu, enquanto criança, enquanto um fetozinho que estava ali, eu não tinha essa percepção. Então eu consegui ressignificar isso, mostrando que eu não tinha culpa do que tinha acontecido e me perdoando por esse processo. Depois tiveram outros eventos que reforçaram essa situação da perda, como, por exemplo, citei a situação do meu pai, de primeiro namorado, mas quando a gente tira a força daquela causa inicial, todas as outras funcionam de uma forma muito mais fácil. A Elisângela colocou: você é uma buscadora, parabéns, através dessa busca você se cura e cura todo o seu clã. Que é exatamente isso. E é interessante, isso é importante, que a Elisângela falou, que à medida que eu mudei, as minhas relações em casa realmente mudaram. As coisas começaram a fluir melhor, as relações ficaram melhores. Porque além do meu peso, tinha outros significados, outras culpas que eu dava para outras pessoas e que fazia a relação ficar mais pesada. Além disso, a minha irmã também estava desorganizada, né? Porque ela estava com o papel de segunda filha ao invés de terceira. A Lori botou: quanto de fé precisa para esse processo dar certo para um cético? E aí, depende do que você vai entender o que é cético. Por quê? A hipnose acontece a todo momento. Porque o que é hipnose? Quando a gente lê um livro e não para de ler, e vê e nem percebe que o tempo passou, isso é hipnose. Quando você dá uma notícia boa para um paciente seu, um prognóstico positivo, e que ele melhora rapidamente, você hipnotizou seu paciente. Quando você assiste um filme e chora emocionada, sabendo que tudo aquilo é mentira, você está hipnotizado. Então, a hipnose é um processo que acontece para todo mundo. A hipnose acontece, a hipnoterapia funciona para todo mundo que está disposto a mudar, que está disposto, que não aguenta mais sofrer com determinada situação. E por que eu digo isso? Eu ouvi essa frase na época que eu fiz a formação e é uma frase que eu carrego para mim. Que a hipnoterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Que se você acredita que vai dar certo, Lori, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o processo depende só de você. Eu costumo dizer que um exemplo que, para mim, é um exemplo que eu sempre tenho usado em relação com os meus pacientes, em relação à hipnoterapia, que imagine que você está numa autoescola. Você é o piloto do carro. Quem está com embreagem, com freio de mão, com volante, tudo é você. Eu sou você, a instrutora, a guia. Eu só vou te dizer, vá para a direita, vá para a esquerda. Mas quem vai fazer tudo, quem vai estar olhando os campos, quem vai estar dando as informações, quem vai estar ligando pisca, essas coisas, tudo é você. O domínio vai estar na sua mão. A questão da hipnoterapia é que ainda existem muitos mitos em relação à hipnoterapia. Então as pessoas acham que hipnoterapia é como se fosse: eu vou perder o domínio de mim, eu não vou lembrar do que foi dito, eu vou contar meus segredos, eu vou dormir. Não. A hipnoterapia você vai estar super consciente e, sinceramente, você está muito mais consciente. Por quê? Porque você vai estar acessando a sua mente subconsciente, que equivale a 95% da sua mente. Então, você está muito mais alerta, você ouve muito melhor, você está muito mais atento, você está muito mais sagaz. Você vai estar o tempo todo no comando, porque tudo acontece na sua mente. Como eu não posso entrar na sua mente, quem vai dar todas as informações vai ser você. Quem vai orientar todo o processo é você mesma. Como eu já disse, eu só vou te orientar. A outra questão que é importante também falar é que, no caso da hipnoterapia,
você tá com esse domínio todo, você tá se reconhecendo, e as pessoas falam, eu vou falar segredo. Você não fala segredo, você só fala o que quiser. Porque se falasse segredo, quem trabalha com hipnose já tava rico, porque você ia pegando as senhas de todo mundo e usando a torta direita. Você daria o cartão de crédito para ele e sairia com ela. E isso não acontece, nada disso. Porque na realidade você só faz o que você quer. Porque um princípio básico da hipnose, e é do conceito de hipnose, não é nem de hipnoterapia, que a hipnoterapia é um processo em que você dribla o fator crítico, que é exatamente essa parte da mente consciente que diz, eu preciso ter fé para que dê certo, que é a forma que você acha muitas vezes até de se bloquear, de se dar uma oportunidade para isso. E simplesmente você usa esse fator crítico. Só que na hipnoterapia e na hipnose de uma forma geral, eu simplesmente uso alguma técnica para tirar esse fator crítico, para dar uma relaxada nele e enviar uma sugestão. Só que a sugestão só entra se for uma sugestão que seja boa para você. Então pessoas me falaram, você pode me dar uma sugestão para eu me matar. Não. Porque mesmo que eu dê uma sugestão dessa natureza, a sua mente subconsciente, ela tem o poder de te dizer que você não pode fazer isso, porque a mente da gente, ela é responsável também por nossa proteção e por nossa preservação. Então ela não vai fazer isso, então ela só vai aceitar sugestões que sejam positivas para você. A Elisângela colocou aqui, que não precisa acreditar. É o que é, e isso é o que é mais bonito nessas terapias. Só precisa a gente estar de coração aberto, né? De peito aberto, sabendo que a gente vai estar mexendo em algo que é maior do que a nossa própria compreensão. Estamos hipnotizados quando fazemos o mesmo caminho para o trabalho, por exemplo, sem pensar, não é mesmo? Isso mesmo, Elisângela. Então a hipnose está aqui pra gente o tempo todo. A Ilori me perguntou, necessariamente a regressão da hipnoterapia? Na hipnoterapia, sim. Na hipnose, não. Por quê? A hipnose é driblar o fator crítico e colocar uma sugestão nova ali. Só que na hipnoterapia, ela é um processo que eu uso a hipnose para ressignificar um problema. E aí, esse problema normalmente acontece na primeira infância, porque a maioria dos traumas da gente estão na primeira infância. Dos que eu acompanhei e dos casos que eu estudo, que eu vi relatos, até agora, eu só vi um caso que começou em um adolescente de 17 anos, que foi em relação à sexualidade. Que foi quando ele se descobriu. Ele voltou para a primeira vez que ele sentiu atração por outro homem. E aí ele tinha 17 anos. Mas outros casos voltaram para a infância. E, gente, para minha surpresa, né? Porque eu fiquei um tempo balançada quando eu falei para vocês que eu voltei para a vida intrauterina. Muitos casos, as pessoas voltam para a vida intrauterina. Muitas pessoas voltam para o útero da mãe e revivem cenas de medo, de nojo, de raiva, de várias situações que aconteceram no momento que a mãe passou por alguma situação e aquela emoção passou para ele e ele pegou isso. Principalmente, por exemplo, crianças, por exemplo, quer dizer, que hoje são adultos, mas foram crianças, por exemplo, que a mãe em algum momento ou o pai pensou em aborto. Gente, a sensação de rejeição e de abandono desses adultos é imensa. E quando você trabalha isso, você vê tudo mudar. A fisionomia da pessoa, quando termina um processo de hipnoterapia, que você acha essa causa inicial e que você ressignifica, é outro. Se você pega uma foto do antes e do depois, você consegue ver nitidamente a diferença. E assim, isso foi o que me fez me apaixonar por tudo isso. Então assim, Lori, na hipnoterapia tem que ter regressão, porque você vai buscar a causa inicial, a raiz do problema que você quer tratar.
Mas na hipnose, não. A hipnose acontece o dia todo. E, inclusive, você como autoridade, você que é médica, você como autoridade, você hipnotiza seus pacientes, tanto pro bem quanto pro mal. À medida que você, por exemplo, fala de um prognóstico para eles. Porque eles aceitam aquela sugestão que você dá. Então, muitas vezes as pessoas melhoram sem nem o tratamento de fato ter iniciado, as pessoas já têm uma sensação de melhora. E isso foi a hipnose que você fez neles. Então, assim, a hipnose está na vida da gente, inclusive na área médica. Eu tenho visto aumentando. Depois eu até vou te passar um dos meus professores do MBA. Ele trabalha com... Ele também é gastro e ele está trabalhando com o hipnoflash, que é uma técnica que tira a dor em pós-operatório. Essa técnica do hipnoflash em pós-operatório de cirurgias. Então, assim, é uma área que eu acredito que vai avançar muito, inclusive no meio médico. Porque, assim, traz um novo olhar sobre o ser humano, né? Esse olhar mais integral, que entende a gente como um todo. E que a gente sabe que quando a gente cuida mais dessa mente, que a gente torna essa pessoa mais... Como é que eu vou dizer? Torna esse ambiente mais acolhedor, mais afável, a gente acaba trazendo melhores resultados para ela. Então, a hipnoterapia, a regressão acontece exatamente para você ter a oportunidade de chegar naquele momento que a situação estava... Como é que eu vou dizer? Que a situação acarretou um trauma, e aí, como na hora que você está na mente subconsciente, não tem passado, presente e futuro, tudo está acontecendo no tempo real, você consegue ressignificar aquilo, mudar o sentido, e aí tudo que você aprendeu depois daquilo, ele começa a mudar de uma forma positiva, de uma forma leve. Então você começa a mudar padrões que você criou na mente, porque o padrão nada mais é do que um hábito, de forma natural. De repente você se vê como eu aqui fazendo uma live. Porque, gente, há 6 meses atrás eu sequer postava foto no Instagram, quanto mais fazer uma live. Então, assim, é impressionante como a sensação, a emoção dentro de você desaparece. E quando eu olho no meu caso, por exemplo, parece que eu não sinto esse peso que eu sentia do vitiligo há 10 anos. E mentira, deve ter uns 5, 6 meses que eu consegui trabalhar isso em mim, com uma sessão que parece, como diz, eu tava vendo depoimento de uma pessoa que passou por um processo, ela falou, parece mágica. E a sensação é essa mesmo, parece mágica, porque a gente tenta explicar com essa mente consciente, só que essa mente consciente, ela não consegue explicar, porque na realidade, esse poder tá dentro da gente, mas é um poder que é muito maior, e que às vezes a gente não sabe como utilizar. Mas a gente, mesmo inconscientemente, a gente usa várias vezes. Porque quando a gente coloca uma meta, por exemplo, passar no vestibular, fazer uma viagem, casar, seja qual meta for, e a gente alcança isso, é porque a gente está atraindo isso de alguma forma com esse poder que está dentro dessa mente subconsciente. Então, a hipnoterapia ajuda nesse processo dessa maneira. E eu acho importante falar que ajuda, inclusive, para quem quer fazer algum tratamento de repigmentação com a pele, quando se fala de vitiligo. Por quê? Porque à medida que você tem mais tranquilidade, à medida que você diminui a ansiedade, que você diminui as cobranças, você, inclusive, favorece o tratamento com vitiligo. Porque, por exemplo, a maioria das vezes os tratamentos funcionavam comigo enquanto eu estava tranquila, quando estava tudo das mil maravilhas, o tratamento funcionava. Mas depois, um período de estresse, um período de aborrecimento, pronto, o tratamento perdia todo o efeito. Então, é importante a gente fazer esse processo de cuidar da nossa mente, de cuidar do nosso corpo nessa situação. A Ilori me perguntou, essa sensação perdura? Tem históricos de longo prazo? Essa sensação, ela perdura. E isso,
a gente tem vários. Eu não tenho tantos casos assim, né? Porque, como eu disse, eu tenho pouco tempo nisso, mas conheço várias pessoas, conheci várias pessoas. Essa sensação perdura, sabe por quê, Lori? Porque a gente tratou na causa. Eu consegui ressignificar aquela sensação que vinha por conta da perda do meu irmão. Então, hoje em dia, isso é natural. Porque o que é importante que a gente observa é que a gente muda todos os outros comportamentos. Então, aquele comportamento que eu tinha de me esconder, de não me posicionar, de não colocar limites, isso mudou. Então, por exemplo, eu não consigo mais ficar sem me posicionar. Eu não consigo mais ficar sem colocar limites. Eu não consigo mais ficar escondida quando eu ouço algo que é desconfortável para mim, como eu fazia. E antes eu fazia e achava natural. Agora, responder para mim é natural. Então, assim, como eu mudei foi a emoção. Então, isso perdura. E aí eu tenho vários exemplos. E aí, como eu já tô na área, já fiz várias formações, já encontrei várias pessoas. Pessoas que por exemplo, que sofreram 20 anos com depressão e ansiedade, e que tem 5, 6 anos que tá bem, que não usa remédio mais nenhum. Eu conheci por exemplo, uma colega que ela tomava 23 comprimidos para fibromialgia e que hoje não usa nada. Fez desmame de remédio controlado porque esquecia de tomar a medicação, porque quando tomava passava mal. Ela fez desmame, que quando volta para a psiquiatra falou: "Ah, vamos fazer o desmame". Ela falou: "Não, eu não uso mais". E sem sentir nada. Só porque parou de tomar, porque passava mal quando eu tomava. Então, assim, isso pra mim é fantástico. Eu estou feliz por lhe ver tão feliz. Pra mim já vale só por isso. Ah, amiga, isso é verdade, viu? Eu nunca tive tão feliz. E eu vou te dizer, se eu tivesse a possibilidade, se, por exemplo, se eu tocasse numa pessoa e a pessoa sentisse a forma como eu me sinto, todo mundo ia estar fazendo hipnoterapia torta e à direita. Porque é a sensação isso, de felicidade, de liberdade, sabe? É o transbordar. E aí, hoje em dia, eu digo que eu sou curada do vitiligo, porque o vitiligo pra mim não faz qualquer diferença. Ter as manchinhas, ter minhas nuvenzinhas ou não ter, hoje em dia não faz qualquer diferença. E é por isso que eu achei interessante repostar o post da Maica, que ela trouxe a questão do dia 1º de agosto como um marco ruim, porque começou com uma história de roubo ao SUS, né? De uso, de desvio de dinheiro ao nosso SUS, que é tão atacado em vários momentos. Mas, assim como na hipnoterapia, a gente consegue ir lá na causa inicial e ressignificar o processo e ter uma vida plena, como eu tô tendo agora, eu acho que vale a pena a gente ressignificar também esse 1º de agosto e mostrar que é um dia da gente falar sobre o vitiligo, falar dessa conscientização, falar que o preconceito tá nos olhos. E, gente, o preconceito, os olhos não é só os olhos dos outros, não. Muitas vezes eu percebi que o preconceito estava mais sob os meus olhos. Era a forma como eu me olhava, era a forma como eu me achava, que era o que mais me impactava. Então, é sobre isso. É sobre como a gente pode tá se modificando, como a gente pode estar se cuidando, como a gente pode estar ressignificando esse 1º de agosto também. Como a gente não consegue fazer uma hipnoterapia na data, mas que a gente consiga, nesses dias, tá falando de conscientização, falando que não há contágio de vitiligo, que não há transmissão, que não dói, que não arde, que não coça, que não diminui ninguém essas manchinhas no corpo. E que se a gente souber utilizá-las, elas podem servir como alavanca. Porque, por exemplo, foi olhar o vitiligo e descobrir que eu me escondia. Foi que fez eu entender que eu precisava me mostrar. Que foi que fez eu entender que eu precisava me relacionar. Que era disso que eu sentia falta e que eu queria negar. Então, é importante a gente aproveitar essa oportunidade de quando aparecer um sintoma, a gente buscar entender por que é que esse sintoma aparece, né? O que é que ele quer falar pra gente. Porque os sintomas,
e essa é uma crença que eu carrego agora, o sintoma é a nossa psique, é o nosso inconsciente querendo mostrar para o nosso consciente aquilo que a gente não quer ver. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a hipnoterapia, que tenham criado uma curiosidade sobre essa terapia que é fantástica e que pode mudar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Eu espero que esse conteúdo realmente sirva pra gente, sabe, pra gente refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas condutas, sobre o que é que a gente está fazendo com a nossa vida, entendendo que nem tudo tem essa explicação lógica de que 1 e 1 são 2, até porque na matemática, inclusive, já me provaram que 1 e 1 nem eram 2, já me provaram que dava qualquer outra coisa. Então, assim, é importante a gente estar aberta para o novo, é importante a gente procurar conhecer mais, procurar profissionais que estão capacitados, procurar depoimentos de pessoas, porque a hipnoterapia, eu conheci a hipnoterapia há 2 anos, fiz alguns tratamentos antes da formação, e é por isso que eu fui me apaixonando por ela. E, assim, tô fazendo um MBA em hipnoterapia agora, e eu vou te dizer, à medida que tenho estudado, eu tenho visto como essa técnica pode ajudar, inclusive tenho certeza que em algum momento ela vai estar cada vez mais forte no meio hospitalar. A gente sabe que nessa área médica, como tem muita questão, né, de medicamentos, de farmácia, que tem alguns outros interesses envolvidos, esse processo é mais demorado, mas eu acredito que isso vai virar uma prática de fato fora do Brasil. Já tem vários centros, tem já estudos sendo organizados por instituições como a Omni, por exemplo, na Suíça, que está junto com a universidade fazendo estudos para provar a eficácia dessas técnicas. Aqui no Brasil tem esse professor que eu te falei, Dr. Alberto Bicudo, que também está conduzindo um estudo, já fez uma primeira abordagem e agora está iniciando lá junto ao CEP para fazer uma abordagem maior, pensando até em fazer um estudo multicêntrico para estar avaliando a eficácia de técnicas de hipnose no tratamento, no uso de técnicas de hipnose em relação à questão de intraoperatório, seja ele faz o processo no antes, no durante e no depois. Então, assim, a gente está vendo que esses movimentos estão começando. É porque a gente fica na bolha da gente e não conhece. E quando eu falo de bolha, eu nem falo de bolha de uma forma negativa, não. Porque, na realidade, a gente só enxerga o que a gente quer, né? O que a gente tá pronto pra ver. E eu falo isso porque eu não aceitava o vitiligo, né? Eu fingia que o vitiligo não existia na minha vida. E quando eu aceitei, foi quando eu descobri, porque o que eu sabia do vitiligo, assim, que eu falava para todo mundo era: o vitiligo é uma doença autoimune e que atinge cerca de 1% da população. 1% da população eu entendia que era eu, porque eu só enxergava a mim. Aí eu descobri que 1% da população do Brasil é mais de 1 milhão de pessoas. Quando eu me aceitei, eu descobri na internet várias pessoas que faziam trabalhos lindos e que falavam abertamente do vitiligo. Eu descobri que tinha Dia Mundial de Conscientização do Vitiligo, que inclusive era uma data pertinho do meu aniversário e que eu sequer fazia ideia. Eu descobri que tinha esse Dia Nacional do Vitiligo, que é o dia 1º de agosto, mas eu não gosto nem da forma que Dia Nacional de Portador do Vitiligo, porque a gente não é portador, a gente é uma pessoa com vitiligo, e também não gosto do formato do Dia Nacional do Vitiligo, porque o vitiligo, apesar dele não nos limitar, ele é uma doença e precisa ser olhado como tal, precisa ser cuidado. E cuidar da mente e buscar nossa autoaceitação, nosso autoconhecimento é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos. E melhorando a vida da gente, como a própria Elisângela falou, a gente muda o nosso clã e muda toda a sociedade que está ao nosso redor, né? Porque a gente tem um clã menor, mas todos nós, se formos pensar no aspecto geral, somos um único clã. Então, gente, muito obrigada por estarem comigo essa noite, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada por terem compartilhado. Assim, para mim é uma honra estar com todos vocês, é uma honra estar falando sobre isso, sobre essa minha missão hoje em dia, para ajudar mulheres
para não passarem pelo que eu passei por tanto tempo, para se conectarem com elas mesmas, porque nós não somos o vitiligo, nós somos muito maior que eles e nós temos o direito de ser quem nós queremos ser. Um beijão, obrigada e até mais. Tchau, obrigada, Elisângela, um beijão.